Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia, né? Vou segurar o microfone hoje assim porque o último vídeo que eu fiz eu segurei dessa forma, achei que o som ficou bem melhor. Bom, pessoal, postei lá no Face, né, que o vídeo sairia essa semana ainda. Hoje é domingo, né? Começo já da outra semana, quero ver se eu posto hoje, final da tarde. Amanhã, no máximo, esse vídeo já vai estar disponível para todo mundo, né? Beleza. Então, acredito que seja o primeiro vídeo, né, falando de espiritualidade depois de completar 40 anos, né? Acredito eu que um pouquinho mais maduro, sinto uma diferença bem grande, assim, um amadurecimento, né? E até esses dias estava olhando os primeiros vídeos que eu fiz e a gente percebe que realmente dá uma diferença, né? Bom, vamos lá. Pessoal, a escolha do vídeo que eu escolhi para gravar, né, nesse final de ano é sobre Deus, sobre a existência de Deus. E acredito eu, né, que muitos de nós, em algum momento de nossa vida, a gente se questiona, né, a existência de Deus. Em algum momento da nossa vida, por uma desilusão, por problemas, dificuldades, a gente se questiona, né, se Deus existe, tenta, faz uma procura pessoal cada um, né. Eu sempre fui aquele cara que sempre questionei tudo e amo ser assim, sabe, questionar. Acredito que todos nós deveríamos questionar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente lê, né, e não aceitar assim de antemão, de primeira mão. E eu sempre fui aquela criança que sempre eu me lembro quando era criança assim, sabe, tava na mesa, minha mãe lavando louça, eu perguntava pra ela assim: "Mãe, quem foi que fez o mundo?", né? Ela dizia: "Foi Deus, meu filho". E mãe, quem é que fez Deus, né? Ela falou: "Para com isso, senão tu vai ficar louco", né? Nunca vou esquecer que ela falava isso, assim, sabe? Mas a gente faz sempre essa procura, né? E agora, você que está assistindo esse vídeo, né, no canal dos Guerreiros da Luz, né? Você que é um guerreiro, uma guerreira, se eu perguntasse pra você, né? Você que está me ouvindo, fonezinho no ouvido, pedisse pra você parar um pouquinho, olhasse pro vídeo agora. Se eu perguntar pra você, você é meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Qual é a sua opinião sobre Deus? Você já parou para refletir sobre a presença de Deus, a existência de Deus? E eu vou dizer para vocês, assim, você que está me assistindo, se por acaso você me perguntasse, Duda, e você acredita em Deus? Olha, eu te diria assim, ó, a minha resposta seria sim e também não, né? Bom, vamos tentar explicar isso aí, por que sim e por que não. Primeiramente, eu não acredito num Deus, né, como uma pessoa, né, um senhor, um ser de barbas brancas, que está lá no topo dos céus, né, na montanha mais alta que existe lá no céu, julgando quem vai para o céu e quem não vai, né. Esse Deus eu não acredito. Até por ser fotógrafo, né, em algumas igrejas que a gente vai fotografar, eu às vezes estou nas igrejas católicas, né. A gente vai também em igrejas evangélicas, mas mais nas igrejas católicas que tem um monte de santos, desenhos de Jesus, né, da Mãe Maria, né, de Deus, né. E tem uma igreja em especial aqui em Caxias do Sul, não vou falar o nome, né, mas no fundo assim do altar tá lá Deus, né, um senhor todo de branco, barbas brancas, uma barbona muito maior que a minha, vem aqui no umbigo, assim, um cabelão comprido, com um cajado na mão, né, triângulo na cabeça, e com a cara de brabo, e o que me chama a atenção é que nos pés dele, assim, tá um monte de, não são anjos, mas são pessoas, né, todo mundo assim, né, como se estivesse orando, uns com medo, submissos, né, abaixo dele, né, e eu não acredito nesse Deus, eu não acredito mesmo, né, e o Deus que eu acredito, pessoal, como é que eu posso explicar pra vocês, é como se fosse uma energia, né, a energia do amor. Eu gosto de comparar Deus assim com a energia do amor, né? Uma energia muito forte, uma energia sublime, né? Ah, como a gente poderia explicar Deus associando o amor, né? Seria como o amor de uma mãe por um filho, um amor incondicional, um amor que rompe barreiras, um amor que tu daria a vida, né? Por aquela pessoa que tu ama.
seria como o amor que de um cão, né, pelo seu dono, né, o cachorro tem pelo seu dono, né, amor incondicional que não vê defeitos, que não te ama porque tu tem uma casa bonita ou porque tu tem um carro 0 km. Eu acredito que o Deus que eu acredito é isso aí. Entende? Para mim Deus é uma energia, né? Uma energia universal, cósmica, né? Que está em tudo e em todos, né? É esse Deus que eu acredito, pessoal. E não nesse Deus aí que é um senhor, né? Que nos põe medo, né? Que todos nós somos pecadores perante os olhos dele. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, né? Porque querem fazer caridade, querem ser bons, né? Apenas para ter um terreno na lua, né? Ter um terreno na lua não, ter um terreno no céu. O terreno na lua foi bom, né? Para ter um terreno no céu. Eu percebo muitas pessoas fazerem caridade, querer ajudar o próximo, querer ajudar o outro, né? Para sempre pensando, não, porque eu vou fazer essa caridade aqui, eu vou nos orfanatos, nos hospitais, Deus está vendo, e o dia que eu morrer eu vou ter lá meu terreninho no céu. Cara, eu acho que tá errado, né? Acredito que quando tu for fazer uma coisa, seja lá qual for a obra que tu for fazer, uma obra do bem, uma obra assistencial, né? Tu tem que fazer para te sentir bem contigo mesmo, te sentir bem para ti. Tu não tem que fazer isso pensando em agarrar créditos com Deus, entende? Eu acredito que sempre que quando a gente for fazer uma coisa boa, ajudar o próximo, né? Tu tem que fazer para te tornar uma pessoa melhor, para tentar evoluir, né? E eu acredito que aquela coisa que a gente sempre fala, a gente precisa sempre olhar para dentro, né? Sempre que você for fazer uma obra assistencial, trabalhar no centro espírita, na Umbanda, se você for lá e você parar e pensar, pô, eu vou lá para quê? Eu vou porque eu gosto ou eu vou para que os outros vejam o meu trabalho? Para ressaltar, poxa, como eu sou bom. O cara é médio da Umbanda, nossa, baita médio, sabe? A gente tem que parar com isso, entende? E eu acredito, pessoal, falando em Deus, né? Deus é amor. E se a gente quiser realmente entender Deus, né? Acredito que a gente está muito longe de tentar querer entender Deus, mas se a gente quiser, a gente precisa realmente aprender a linguagem do amor, né? Do verdadeiro amor. Só que é aquilo, eu acredito que antes de tu amar, tu precisa aprender a perdoar. Exercício do perdão. E aquilo que eu falo pra vocês, não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. E a gente tem que ir cada vez mais pra dentro, mais profundo, né? E o que acontece? Acredito que antes de aprender a perdoar, a gente precisa aprender a ser verdadeiros, né? A deixar de ser cópia dos outros. Muitas vezes a gente começa a copiar pessoas que a gente tem assim como ídolos, né? A gente precisa encontrar a nossa verdadeira existência, né? E ser verdadeiros para conosco mesmo, né? Parar, se questionar e perguntar, poxa, o que está sendo mentira para minha vida, né? Que mentira, que ilusão que eu estou vivendo hoje? Se eu perguntasse para você, se você parasse e se questionasse, poxa, que mentira eu vivo? Que ilusão que eu estou vivendo? Será que não está na hora de eu acordar? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, assim, o ser humano, o corpo físico, né? Ele não está preparado para viver da mentira, não. E se a pessoa viver só de mentira, falar somente mentiras, falsificar o seu nome, a gente começa a ficar doente, né? Porque funciona assim, os chakras, né? Os vórtices de energia. Quanto mais o ser humano mente, mais eles ficam bloqueados, mais eles ficam fechados. E as energias não passam, né? Então por isso que é muito importante a gente poder falar a verdade sempre, a todo instante, a todo momento, exercitar isso, né? E trilhar o caminho do amor. Trilhar o caminho do amor, se a gente trilhar o caminho do amor, a gente vai começar a entender Deus. Quem quer entender Deus precisa saber que Deus é amor, né? E eu acredito que o Deus que realmente existe é um Deus que a tudo perdoa, a todos perdoa, que não pune ninguém. Somos nós que nos punimos, né? A nossa consciência é que nos pune. Nós vivemos o céu e o inferno aqui na terra mesmo.
Eu conheço muitas pessoas que já viveram o céu e o inferno aqui na Terra. Eu já vivi o céu e o inferno aqui na Terra mesmo. Acredito que você que está assistindo esse vídeo também já viveu o céu e o inferno aqui na Terra mesmo. E a gente pode sair de um para o outro só com um pensamento, com uma mudança de atitude, uma mudança de consciência. Então a gente tem que parar de projetar para um ser, para uma pessoa, que é aquela pessoa que vai decidir quem vive e quem morre, né? Então a gente precisa entender isso. O Deus que eu acredito é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus que ama a todos. E eu acredito que para falar de Deus tem que falar de amor. E o tema desse vídeo é esse, falar de amor, né? Vamos falar um pouquinho de amor. O Mestre Jesus, ele falou assim: ama teu próximo como a ti mesmo. E eu iria um pouquinho além, ama teu próximo, mas também ama tudo, todos os seres, ama a natureza, ama os animais, ama a formiguinha mais pequenininha, o pássaro, sabe? Eu acredito que o amor ele tem que ser incondicional. Então, como a gente fala em amar o próximo, não é só os seres humanos, mas aprender a respeitar a vida, uma flor, né? Eu acredito que a gente precisa aprender a amar as flores, as árvores, os rios, os riachos, os lagos, tudo, né? Eu acredito que seria um exercício do amor, um exercício de respeito, né? E quando a gente quer trilhar o caminho do amor, o caminho de Deus, né? Eu acredito que no amor e para Deus, eu vou falar de amor e Deus, porque para mim um é sinônimo do outro, né? Pro amor não existe especialismos, né? Ou seja, não tem assim tu amar uma pessoa em especial. Você tem que amar, a gente precisa exercitar amar todas as pessoas igualmente, certo? Eu acredito que um pai que tem lá 3 filhos, ele não pode amar um filho em especial, ele tem que amar os 3 filhos iguais. Por isso que eu vou falar mais uma vez do Mestre Jesus, porque por isso que ele fala, por isso que amar somente aqueles que são caros a você não tem mérito nenhum. A gente tem que aprender a amar todas as pessoas, tudo, a todos, a todo momento, a todo instante, né? E eu acredito que nesse caminho do amor, acredito que a gente deva entender, né? Por exemplo, na Noruega, né? Em outros países, eles pregam muito assim o dilema: você não é melhor do que ninguém. Ou seja, a gente não querer ser melhor do que ninguém. A gente saber que pra gente amar as pessoas, a gente tem que tratar todo mundo igual. Tratar todo mundo como a gente gostaria que as pessoas nos tratassem, né? E acredito também, pessoal, que nesse caminho do amor incondicional, né? A gente teria muito que se colocar sempre, a todo momento, né? Para aprender a entender de pessoas, é se colocar no lugar da outra pessoa. Tipo assim, quando você for encontrar um amigo, você se projeta, tente ser aquele seu amigo. Se pergunte: poxa, como eu gostaria que aquele meu amigo me recebesse, como eu gostaria se eu fosse ele, como ele gostaria que atitude eu tivesse ao chegar perto dele. Quando a gente está caminhando numa mata, né, e você vê uma cobra, se você fosse a cobra, você se perguntasse: poxa, se eu fosse a cobra, o que eu gostaria? Eu gostaria que ninguém invadisse o meu pedaço, que ninguém pisasse em mim, que ninguém esmagasse a minha cabeça, tentasse me matar. Então, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente começa a ter uma ideia maior, né? Uma dimensão bem mais forte do amor, né? E eu acredito que um dos grandes aprendizados assim dessa vida, né, que eu trago, até quero deixar gravado em vídeo, é assim, gente, é que Deus está dentro de mim, assim como Deus está dentro de cada um de vocês. Ou seja, o amor está dentro de mim, como o amor está dentro de cada um de vocês. E todos nós estamos interligados por essa energia universal chamada amor, ou como queiram chamar Deus, né? E o que acontece? Se todos nós estamos interligados, vocês estão dentro de mim, assim como eu estou dentro de cada um de vocês. Então a gente precisa entender que quando a gente julga uma pessoa, a gente está se julgando. Quando a gente faz mal para uma pessoa, a gente está fazendo mal para a gente mesmo. Quando a gente faz bem, a gente ajuda uma pessoa, a gente está fazendo bem para a gente mesmo.
que bem que seria esse? Esse bem seria de se melhorar, de evoluir, entende? Então, essa compreensão que a gente tem que ter. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Porque se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, parabéns. Parabéns mesmo. Porque eu levei 40 anos para aprender isso. E eu acredito que nesse caminho de esse elo que a gente procura de encontrar Deus e trilhar o caminho do amor, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu escolhi trilhar o caminho do amor. Esse é o caminho que eu quero trilhar a minha vida inteira, por toda a minha eternidade. Eu acredito que a maior ilusão que a gente possa ter, né, é a ilusão da separação, né? A ilusão de que Deus está lá em cima, volto a dizer, lá em cima, lá no topo da montanha, e nós estamos aqui embaixo. Não há separação. Como falei, Deus está em mim, né? Eu estou em Deus. Assim como vocês estão em Deus, Deus está em você e eu estou em você. Então a gente precisa entender isso, que a gente está ligado, que uma parte de nós está com o pedreiro que está arrumando a calçada ali na frente, que uma parte de nós está com o presidente, que uma parte de nós está com o advogado, está com o rapaz que trabalha no caminhão do lixo. Por isso que Jesus, mais uma vez eu vou falar do Mestre Jesus, por isso que Jesus falou, né, que na Santa Ceia, né, ele falou, ele pegou o pão, né, esse é o corpo de Cristo, e ao tomar o vinho, esse é o sangue de Cristo. Perfeito, Jesus tinha realmente assim, um profundo conhecimento das leis universais, porque Deus, essa energia universal, ela está nas plantas, ela está no pão, ela está no vinho, ou seja, Deus está em tudo, o amor está em tudo, entende? E é assim que funciona, gente. Então a gente precisa ter essa compreensão para ter a compreensão de Deus e esquecer esse negócio de separação, né? Acredito que esse negócio de separação seja a maior mentira, invenção para poder ter o comando das massas, né? Que a sociedade, religiões, política criaram, né? Porque não há separação, né? Todos nós estamos ligados com Deus, né? E eu cresci numa família católica, apostólica, romana, mas graças a Deus, com o passar do tempo, a gente vai tendo questionamentos, parando, fazendo pausas para reflexões, e a gente começa a pensar com a cabecinha própria, e é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu não quero converter ninguém, Deus me livre de querer converter ninguém, mas se eu puder compartilhar com vocês, pessoal, pensem com a cabecinha de vocês, questionem tudo, não acreditem em nada do que eu estou falando, mas procurem, se eu puder mexer com vocês, então eu vou procurar, eu vou ver se esse cara tem razão, já valeu ter feito o vídeo, porque a gente está fadado a uma mídia, a uma sociedade que nos manipula e que pode nos deixar robôs, né, androides. A gente não pensa, a gente sabe, esse que é o grande problema, a gente não pensa, a gente não quer pensar. A gente vai numa igreja, o padre fala, a gente só diz amém, o padre não questiona nada, entende? Então a gente precisa questionar, senão a gente vai se tornar androides e robôs. Falando sobre isso, eu me lembrei de um psiquiatra russo chamado Pavlov. O Pavlov, ele falou que o ser humano, se ele for condicionado a um regime rígido, ele pode se tornar um robô, comprovado cientificamente. E eu agora, né, nesses novos vídeos que eu quero fazer, eu quero assim falar de experiências que eu vivi, né? E eu li nesse livro do Pavlov faz uns 5 anos atrás, e eu me lembro que com 7 anos eu tive uma experiência assim. Vou contar pra vocês. Com 7 anos a gente sempre ia na feira, né? Na feira para comprar frutas, verduras. E tinha um soldado, né? Não sei como é que fala, um soldado que já estava aposentado. E ele ia na feira comprar ovos, né? E esse soldado, eu me lembro que ele só usava a boina, assim. E ele comprava ovos e tinha sempre a gurizada que ficava, como é que eu posso dizer, brincando na feira e mexendo com todo mundo. Ele sabia que esse soldado já reformado do quartel ia lá naquela feira, né? E quando ele passava, a rapaziada, a gurizada, que nem fala aqui no sul, gritava assim, sentido! Pessoal, ele largava os ovos no chão e batia a continência e quebrava todos os ovos. Ele ficava pé da vida, ficava enlouquecido,
A rapaziada saía tudo correndo, a gurizada saía tudo. Isso acontecia toda vez que ele ia na feira. Até os feirantes queriam pegar aquela, não deixavam mais entrar porque dava uma dó assim, sabe? E eu me lembro que uma vez o meu pai questionou, ele falou: "Poxa, mas por que que tu obedece, né? Por que que ninguém tá te pedindo para bater continência? Eles só estão gritando, tu não tem que obedecer." E aí ele falou, ele disse: "Olha, eu fui condicionado durante 25 anos a obedecer ordens, né? E é muito difícil que isso saia de mim." E aí, lendo, né, esse livro do Pavlov, né, que o ser humano pode ser condicionado a um robô, eu me lembrei disso, né? E tem mais uma experiência também minha que é muito forte, que é assim, de fotógrafo, né? Fui fotografar numa empresa aonde eu estava fotografando as máquinas dessa empresa, de uma metalúrgica muito grande aqui de Caxias do Sul. E eu me lembro que eu estava lá fotografando lá com um dos diretores, quando chegou o chefe de sessão e falou: "Bah, o seu... como é que era o nome dele? Seu Marques, né? Seu Marques veio trabalhar." Daí o diretor: "Mas como que veio trabalhar? Não acredito, mas de novo." Aí me chamou a atenção: "Poxa, por que ele tá brigando se o cara veio trabalhar? Ele deveria brigar se o cara não fosse trabalhar." Aí eu perguntei, né? Curioso, imagina, perguntei. Ele falou: "Não, Dudé, que é o seguinte, cara, ele já tá aposentado. Só que ele veio trabalhar, a gente aposentou ele, mas ele veio trabalhar todo dia, a gente não sabe mais o que fazer com ele. Todo mundo gosta muito dele, mas ele vem trabalhar. E ele tá aposentado, e se ele sofrer algum acidente aqui, a empresa vai se responsabilizar, eu vou ser cobrado e não sei o que." Eu fiquei: puxa vida, cara, olha só isso. Pra vocês verem como realmente a gente fica condicionado, a gente começa a fazer as coisas automaticamente. Você que tá me assistindo agora, você já, bem sinceramente, você já não dirigiu seu carro no automático até chegar no trabalho? Você já parou pra pensar que no automático você chega no seu trabalho sem ter que pensar em nada? Então a gente precisa sair disso, meus irmãos. A gente precisa sair desse círculo, sabe? Desse circuito fechado. A gente precisa pensar, raciocinar. A gente precisa questionar tudo e todos, entender dessa energia de amor, né? Por exemplo, as religiões, né? Ah, a religião em si, o nome religião, que vem do latim religare, né? Pra mim já está errado aí. Minha opinião, religare. Religare é o quê? Como é que a gente pode religar uma coisa que nunca teve desligada? Nós estamos ligados, nós já estamos conectados com essa energia cósmica, com Deus, com amor. Só que a gente esquece. A gente vem para esse mundo, a gente esquece. Então, a gente já está ligado, entende? A gente só tem que realmente lembrar que nós estamos conectados e fazer essa conexão a todo momento, a todo instante, em alguns momentos por dia, fazer algumas pausas, né? Deixar a alma respirar, né? Que diz o meu amigo Saulo Calderon, né? Então, pessoal, esse vídeo sobre Deus é um vídeo curto, voltando a gravar os vídeos. E para finalizar, assim, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu acredito que Deus, um homem, quando ele fala de Deus como esse Deus é dentro do coração dele. A gente tem que aprender a observar as pessoas, observar as pessoas sem julgamentos. Eu acredito que a observação é um grande triunfo espiritual. A gente aprende muito observando a natureza, os animais, os pássaros, tudo. A gente aprende muito, mas sem julgamentos. Lembrando, se nós julgarmos, nós estaremos nos julgando. E o que acontece? Cada homem que fala de Deus, desse Deus punitivo, que você é um pecador, é como o coração desse homem é. Deus não é assim. E então a gente precisa observar as pessoas, né? E realmente, quando a gente for fazer uma obra assistencial, uma obra de caridade, a gente fazer em nome do amor, né? Esse amor que faz com que a gente se coloque no lugar da pessoa, que a gente sinta bem em poder ajudar alguém, em erguer uma pessoa, mas não pensando: o que os outros vão pensar, eles estão vendo como eu sou bom. Esse é o caminho, tá errado. A gente tem que se fazer para se sentir melhor, para aprender que nós não somos melhores do que os outros e aprender realmente a amar assim, perdoando e sabendo que o verdadeiro amor não existe especialismo. Gostaria de encerrar esse vídeo dizendo: você ama alguém especial? Eu amo minha esposa, amo meu filho. Mas esse amor tem que ser para todos, assim, todos os seres humanos. Aí eu sei que você deve estar dizendo: tá, mas é complicado conviver com pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora.
Se eu puder falar assim que nesse mundo a gente tem várias missões, primeira de todas as missões é evoluir, mas nesses segmentos de missões é aprender a conviver e lidar com pessoas. Pessoal, fica aqui o meu abraço, fiquem com Deus, Namastê.